paz do Senhor, meus queridos irmãos. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos aqui estudando neste quarto trimestre de 2023 a revista que tem como tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós estamos estudando esta revista que faz parte, da classe dos adultos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nós estaremos nesta oportunidade estudando a lição de número 10, que é para a data do dia 3 de dezembro de 2023. Lembrando aos irmãos que as 9 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal em uma playlist chamada Pregando o Evangelho. Nesta oportunidade, então, irmãos, estaremos estudando o seguinte tema: o desafio da janela 1040. Nós vamos entender este conceito. Como falei na última lição, este termo é um termo novo para mim, mas fui estudar, fui atrás, fui ver o que significava essa janela 1040 para estar trazendo aqui aos irmãos. Então temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, Romanos capítulo 15, no verso de número 20, que diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A nossa verdade prática diz: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então, aqui já trazendo um breve conceito do que é essa janela 1040, são aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza e pelo fechamento total ao Evangelho. Nós vamos ver outras definições também, sobre a respeito da linha do Equador, a localização, no decorrer da nossa lição de hoje. Nós temos como leitura bíblica em classe Efésios capítulo 6, versículos 10 ao versículo de número 20, que nós não estaremos lendo agora, porém fazendo menção durante a nossa lição de hoje. Temos 3 objetivos para esta lição. Primeiro, conceituar essa janela 1040, das definições, um dos conceitos, são essas 67 nações aí vivendo em pobreza e vivendo também totalmente fechado ao Evangelho. Também temos como segundo objetivo pontuar os principais desafios dessa janela 1040 e como terceiro objetivo elencar, ou seja, listar estratégias para alcançar os países que fazem parte desta janela 1040. Como parte motivacional para a aula de hoje, as maiores necessidades da nossa atualidade estão nestes países, nessas nações que ficam aí nessa janela 1040. E as suas necessidades são imensas e urgentes. Ou seja, então cabe a nós aqui abordarmos como desafio essa janela 1040, porque se o trabalho de missões do lado de cá já é árduo, você imagina do lado de lá como não é árduo e também espinhoso. Então, nossa motivação é podermos conhecer essa janela 1040 e sabermos de que forma podemos estar aí contribuindo para a obra missionária nestas nações. Nossa introdução ela vem dizendo assim: na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, que é essa janela 1040. Nesse conceito, nós vamos apresentar aqui 2 desafios. Primeiro desafio, o da necessidade humana, e o segundo desafio, o da perseguição à igreja. Amém? Então, temos como palavra-chave aqui desafio. E o que é um desafio? Desafio é algo colocado à nossa frente para ser realizado, que requer de nós uma atenção maior, uma disposição maior. Eu gosto de pegar sempre uma frase, se eu não me engano é de Albert Einstein, que ele diz assim que para termos resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Se nós sempre fizermos as mesmas coisas, as coisas iguais, os resultados eles serão o quê?
sempre iguais. Daí o desafio de estarmos nos superando para o que? Essas necessidades humanas e também como estar aí agindo de acordo com a necessidade que surge e também esta perseguição, né, que é implantada aí com mais rigor nesses países aí. Temos aqui então o primeiro tópico para a nossa lição de hoje. Primeiro tópico diz assim: uma batalha espiritual chamada Janela 10:40. Primeiro subtópico: uma verdadeira batalha espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 20, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe aqui, nós vemos que os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra o inimigo de nossas almas, Satanás. Por isso estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de suas ciladas. E aqui, nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual. Para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico vai falar sobre, nessa batalha devemos usar armas espirituais. Aí nós vamos explicar agora, com base em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20, o que significa cada uma delas ali. Por exemplo, o cinturão é a verdade, couraça é a justiça, sapatos, prontidão para pregar o evangelho, o escudo é a fé, o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Então o autor da revista pontuou aqui, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Vamos ler o verso de número 12, diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui podemos ainda estar enfatizando que a nossa luta ela é travada e assim, eu gosto de dizer também que nesse contexto a nossa luta começa na mente, né? Começa na mente. Por quê? Porque a mente é o nosso maior campo de batalha, é o nosso espiritual. Paulo vai dizer que somos espírito, alma e corpo. Então começa na mente e daí a gente tem essas doenças aí psicossomáticas, né? Que é a doença do século aí. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão sem essa armadura de Efésios capítulo 6. Porque o próprio Paulo vai dizer que os dias maus eles viriam. E nós temos que estar com essa armadura para estarmos aí preparados para enfrentar esses dias maus. Terceiro subtópico diz assim: enfrentando a batalha espiritual da janela 10:40. Interessante que eu sempre gosto de frisar, né, esses verbos no gerúndio, ando, endo, indo. É algo que está ainda acontecendo, né? Então aqui, vamos a uma outra definição para essa janela 10:40. Essa expressão foi criada para trazer relevância, ou seja, importância, a uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Como eu disse lá no início da aula, ela representa aproximadamente 67 nações, marcadas por extrema pobreza e totalmente fechadas à pregação do Evangelho. Então, nessa situação ainda, nesta região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, ou seja, 2/3 da população do mundo. E o que predomina lá? Deste montante, encontram-se as 3 maiores religiões do mundo. Você sabe quais são as 3 maiores religiões do mundo? Islamismo, budismo e hinduísmo. Então, nessas regiões aqui, totalmente fechadas ao Evangelho, se encontram aí mais de 2/3 da população do planeta que ainda estão totalmente fechadas à transformação do Evangelho, da palavra do Senhor em suas vidas. Imagina, às vezes a gente reclama
que para nós está difícil, mas nós temos ainda conhecimento do Evangelho, conhecimento da palavra, né? Sabemos que Jesus ele foi ao céu e falou: vos deixarei um consolador que estará contigo todos os dias até a consumação do século. Nós sabemos disso e a situação já não é fácil. Você imagina para esse povo aqui totalmente alheio ao conhecimento do Evangelho. Então, neste primeiro tópico, estudamos aqui sobre a verdadeira batalha espiritual, que não é na carne e no sangue. Falamos das armas, o que cada uma representa. Falamos também aqui sobre o conceito, a definição mais ampla do que é essa janela 1040 e vamos falar da situação que essas aproximadamente 67 nações vivem. Falamos das 3 religiões aqui maiores, né? Islamismo, budismo e hinduísmo. Então, como resumo, temos o desafio da janela 1040 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade, né? O tópico de número 2, nós estaremos estudando aqui sobre os principais desafios dessa janela 1040. Temos aqui também 2 subtópicos para esse tópico. O primeiro subtópico ele diz assim: são aqueles 2 desafios lá do início, lembra do objetivo específico da aula lá? O primeiro é a necessidade humana e o segundo é o desafio da perseguição. Então, nesse primeiro, nós vamos tratar aqui o seguinte, que podemos dizer que na região dessa janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. São 3 aspectos aqui que o autor destacou aqui para essa necessidade. O primeiro, são onde ficam ali as megalópolis. O que são megalópolis? São as cidades com mais de 1 milhão de habitantes. O segundo, concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra e pessoas que vivem sob calamidade, impossibilitadas de conhecer o poder, como disse aqui, transformador do Evangelho em suas vidas. E um terceiro aspecto aqui para essa necessidade humana é o quê? Nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Então, irmãos, por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho, né? E Mateus capítulo de número 24, no verso 14, nós já citamos muito aqui nas nossas lições, mas me veio aqui em trazê-lo novamente aos irmãos. É uma necessidade que possamos, né, estar sempre falando do amor de Jesus Cristo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, a importância de nós não ficarmos alheios a essa janela 1040 aqui. Não pode faltar amor e consciência, né? O segundo subtópico vai falar sobre o desafio da perseguição. Aqui o autor da revista ele pontua que nós vamos tratar também dessa perseguição na próxima lição, mas não podemos deixar de mostrar que nessa janela 1040, o desafio das missões atuais aí. E aí, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, nessa janela 1040, existem países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, que levam esses cristãos, à prisão, à tortura e à morte. E quando eles não fazem leis, na prática, o que acontece? Eles perseguem a igreja por meio do governo, por meio da família, por meio da sociedade, trazendo o quê? Opressão. Aqui no nosso país não é muito diferente disso, porém nós ainda temos uma liberdade maior, como essa que estou tendo aqui, de poder falar do amor de Jesus Cristo. Tem países que as coisas são muito mais estreitas, e nesses países em questões aqui, nessas nações, aproximadamente 67 nações, a coisa é mais complicada ainda. Então, esses 2 desafios é o que estão colocados aí, para que nós possamos estar orando, jejuando e buscando em Deus estratégia para levar a sua palavra. Estudamos este tópico então. Primeiro, sobre a necessidade humana, 3 aspectos aqui
trazendo algumas características dessas nações. Falamos no segundo subtópico sobre a perseguição, que iremos enfatizar um pouco mais na lição de número 11. Então, como resumo, os principais desafios na janela 1040 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. O terceiro tópico, ele vai trazer as estratégias para alcançar países da janela 1040. Quais as estratégias que nós temos, já temos, e quais devemos buscar em Deus para sanar, ou minimizar esta questão. Temos aqui também 3 subtópicos para estudar. O primeiro, orando pela janela 1040. Se tem uma coisa que ninguém pode nos impedir, é de estarmos orando, intercedendo, como estudamos já em lições anteriores, jejuando em prol. Não dá para ajudar financeiramente, ninguém te impede de estar orando por estas pessoas e por esses missionários que estão indo, apregoar esta palavra. Então, o primeiro subtópico diz assim, uma vez que tomamos conhecimento do fato, como nós estamos tomando conhecimento, disse aos irmãos no início da aula, que para mim era uma novidade esse termo, janela 1040. Quando a gente toma conhecimento do fato, aí a dúvida ela tem que sair de lado. Precisamos orar pelos missionários enviados para essa região a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países, que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização. Então, nesse contexto ainda, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas. Isso aqui, irmãos, é interessante, porque não é só orar, não é só orar para a obra de missões. Eu tenho alguns princípios comigo, e um deles eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Eu acredito assim, que nós devemos orar antes como forma de dependência de Deus, para fazermos ou não algo. Orar antes, dependência de Deus. Orar durante o processo ou o não processo. É o quê? É estarmos na dependência de Deus. Não, Senhor, o Senhor me deu essa direção, mas eu quero essa. Então, orar antes, dependência de Deus. Orar durante, comunhão, estar ali em conformidade com a vontade de Deus. E orar depois para mim é o quê? Gratidão. É o quê? Senhor, muito obrigado pelo sim, ou pelo não, ou pelo continue aí aguardando, esperando. Então, a respeito de oração, a palavra é bem simples, mas é que eu tenho isso como princípio. Eu oro antes como dependência de Deus. Oro durante para Ele estar me ajudando a realizar ou não. E oro depois como forma de gratidão e de comunhão com Ele. Sem falar que oração é a unção de 2 palavras aí, que é orar e agir. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Então, é tempo de orar por estes povos. Nunca deixou de ser, principalmente agora que o fim dos tempos aí se aproxima. Segundo subtópico diz, evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática. Aqui, eu queria trazer os irmãos a um comentário, se eu não me engano, da lição de número 8, quando nós vimos aqui que Paulo era um homem, um exemplo de homem de fé, de obediência e o quê? De compromisso. E volta a frisar, ele nos diz na sua palavra assim, que devemos ser seus imitadores, assim como ele foi de Cristo. Então tem muitas pessoas que fazem parte, mas não estão estão envolvidas, mas não estão comprometidas neste processo todo aqui.
E essa parte aqui de ação social é uma forma de nós testemunharmos, Tiago vai falar sobre obras, né? Numa forma de nós testemunharmos o quê? Que estamos comprometidos com a obra do nosso Deus. Terceiro subtópico, ele fala assim, ó, podemos dizer, ó, que é uma obra pioneira na proclamação do Evangelho, com ações práticas que transformam a vida das pessoas. Então, ó, lá em Mateus capítulo 9, no verso de número 12, a palavra do Senhor, numa parte do versículo, diz assim, ó, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ainda podemos trazer neste terceiro subtópico que essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus temos preciosos projetos em igreja de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países desta janela 1040. Lembra lá? Essa janela 1040 que a gente está estudando aqui são as populações, né, mais carentes, né, de dos 2/3 aí da parte do nosso planeta, né? Parte financeira, parte de saúde, educação, o evangelho não entra. Então, nesse contexto, é preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Volto aqui, né, a reiterar a lição de número 8, onde nós estudamos só sobre esse tema de conciliar profissão com evangelização. Então, para resumir esse tópico de número 3, nós temos algumas estratégias para alcançar essas janelas aí dos países aí, dessas nações da janela 1040. Primeiro, falamos aqui, orando por elas. Segundo, evangelizando por meio de ação e graça. E o terceiro, usando aí a parte de profissional, principalmente da área médica, para poder estar o quê? Ajudando esses povos aí. Então, o resumo deste tópico de número 3, ele diz, as estratégias para alcançar essa região têm a ver com a oração, com a evangelização, por meio da ação social, mediante o quê? A ação médica missionária. Amém? Então, a conclusão para esta lição de hoje, ela diz assim, ó, que é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento deste desafio, que ore por ele e, à medida que as vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região tão carente, né? Essa região aqui chamada de janela 1040. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, e a lição de número 11, ela trará como tema missões e a igreja perseguida. Como falamos lá, né, vamos enfatizar nesta lição o segundo aspecto, né, que gera em torno dessa janela 1040. Que Deus continue falando ao seu coração, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.